Jó capítulo 19, verso 25. 1, 2, 3, pode ler. Diga, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Diga assim, e por fim se levantará. Você pode aplaudir Jesus por isso? Meus irmãos, a história de Jó é um dos maiores exemplos de perseverança diante do sofrimento. Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, se afastava do mal, mas Jó enfrentou um período devastador na sua vida. Em um período curto de tempo, Jó perdeu os bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde. Jó foi julgado pelos seus amigos. A mulher de Jó disse assim, olha, amaldiçoe o seu Deus e morra. Só que nesse tempo, a gente conhece como foi a trajetória do início da perca de Jó. A Bíblia diz que Satanás estava vindo de rodear a terra e passear por ela. A gente conhece todo o texto. E na verdade, foi Deus que começou a mexer com a situação de Jó. Deus diz assim, ó, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se afasta do mal. O interessante é que quem dá o testemunho de Jó não foi ninguém da terra, foi o próprio Deus dando testemunho de Jó. E o diabo se enganou quando ele disse assim, ó, Jó te adora pelo que ele tem, olha tudo que o Senhor deu a ele. E o Senhor agora permite que Satanás vá lá e toque em tudo que Jó tem. Pastor, eu já conheço a história, mas se faz necessário a gente entender o começo, para a gente entender o que Deus tem para nós aqui. E meditando esse texto, pastor Ismael, de Jó, no capítulo que a gente leu, Jó, ele teve oito percas na vida. Quantas percas Jó teve? Vamos lá. Quantas percas Jó teve? 8. A primeira perca de Jó, que Jó teve, está no capítulo 1, verso 15, que diz assim, ó, Jó perde os seus bens. A primeira perca foi a perca dos bens de Jó, que Jó perdeu os bens e a riqueza. Olha que o texto diz, Jó capítulo 1, versos 15, e vieram os jebuseus e tomaram-nos e mataram seus servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a boa nova. Jó perdeu os bens, Jó perdeu seus funcionários. A segunda perca de Jó está no capítulo 1 e o verso 19. Jó perde os seus filhos. Olha que diz o texto, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Até Jó perdeu os seus bens, perdeu seus empregados, que já foi difícil, tudo bem, mas aí vem os ventos e tomam os 4 cantos da casa e mata os filhos de Jó. Hoje eu sou pai e a preocupação de que alguma coisa aconteça com os filhos é desesperador. Agora imagine Jó perder todos os filhos. Então a primeira perca, Jó perdeu os bens. A segunda perca, Jó perdeu os filhos. A terceira perca de Jó está no capítulo 2 e o verso 7. A Bíblia diz que Satanás feriu Jó de tumores, da cabeça à planta dos pés.
A terceira perca, Jó perdeu a saúde. O ser humano pode ter dinheiro o que for, mas se ele não tiver a saúde, é perca de tempo. Jó foi ferido da cabeça à planta dos pés. A quarta perca de Jó está no capítulo 2, o verso 9. A mulher de Jó olha para ele assim, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade ou fidelidade? Amaldiçoe o seu Deus e morre. A quarta perca, Jó perdeu o apoio da esposa, Jó perdeu o carinho da esposa, Jó perdeu o amor da esposa. Que amor é esse da esposa que estava dizendo: amaldiçoe seu Deus e morra? Em outra hora ela está dizendo assim, viu? Se mata, Jó. 4 percas que Jó teve aqui. Jó teve a rejeição da esposa. Só essa quarta perca, a gente já tinha chutado a barraca. Não aguento mais. Por muito menos, às vezes, a gente quer desistir. Por muito menos, a gente quer parar. A quinta perca de Jó está no capítulo 19, verso 14. Jó teve o abandono dos amigos e a zombaria. Jó teve o abandono dos parentes. O texto diz assim, ó: os meus parentes me deixaram e os meus amigos esqueceram de mim. Eu sempre digo que eu não confio nessa palavra de tamo junto. Eu não confio. Porque tamo junto até quanto você tem para oferecer. Tamo junto enquanto está tudo bem. Tamo junto enquanto você está acertando. Tamo junto enquanto você pode me favorecer. Mas depois que acontece alguma coisa ou a gente perde, não pode mais oferecer, ou quando a gente diz não, a gente não serve mais. É por isso que eu digo que entre conhecido, colega, amigo, irmão, eu prefiro a palavra aliançado. Porque aliançado, independente de você acertar ou errar, o aliançado não vai concordar com o teu erro, mas ele não vai te abandonar. Isso aqui é muito sério. Eu me lembro como Davi era aliançado com Jonatas. Morreu Saul, morreu Jonatas. Já vou voltar aqui no texto de Jó, só para você entender o poder da aliança. A Bíblia diz assim que quando Josué cuida do povo, Josué faz uma aliança errada com os gibeonitas. E Deus estava na aliança. Josué fez uma aliança. E quando Josué descobriu que os gibeonitas haviam mentido, Josué quis matar. Deus disse: negativo, você fez uma aliança com eles. Aí, o que Josué fala? Josué fala assim, ó: vamos fazer o seguinte, então a partir de agora, a gente dá proteção a vocês. E vocês vão carregar água para nós. Essa foi a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Passa-se 400 anos. Saul assumiu o trono. E a primeira coisa que Saul fez: vocês não fazem parte da geração de Israel. Saul quebra a aliança que fez com os gibeonitas. Passa o tempo, Saul morre, Jonatas morre, Davi assumiu o trono. E quando Davi assumiu o trono, houve 3 anos de miséria e de fome. E a Bíblia diz assim que Davi perguntou: por que está tendo essa miséria no reinado? E aí Deus manda ele consultar o rei dos gibeonitas. Quando chega o rei dos gibeonitas, ele diz assim, ó: você quer que essa miséria acabe em Israel? Me dê todos os descendentes de Saul. Davi olhou e disse assim, ó: eu posso dar 7, tem 8, mas tem um que eu não posso dar. O nome dele é Mefibosete. Eu tenho uma aliança com o pai dele, o meu amigo Jonatas. Alguém não pegou isso aqui? Mesmo depois de morto, Davi honrou a aliança que tinha feito com Jonatas. É por isso que eu digo para o pastor Mel, quando eu digo eu estou aliançado, independente de qualquer coisa. Escute isso. Eu tinha uma agenda hoje. Quando eu recebi o convite do senhor, eu liguei para um amigo meu. Falei: você pode atender no meu lugar? Eu liguei para o pastor, porque eu entendo o poder da aliança. E para mim é uma honra estar aqui hoje.
Então deixa eu te falar uma coisa. Os amigos de Jó abandonou Jó. Os parentes de Jó abandonou Jó. Sexta coisa que Jó perdeu. Eu já vou entrar na mensagem. Sexta coisa que Jó perdeu. Diga comigo, Jó perdeu a dignidade e a honra. A Bíblia diz no capítulo 22 e o versículo 5 que os amigos de Jó olharam para Jó e disseram assim: porventura não é grande a tua maldade e sem termo as suas iniquidades? Eles estavam dizendo para Jó: olha o que você fez, Jó, sua maldade, sua malícia, você está passando por isso porque você pecou, e Jó não tinha pecado. Então para ele Jó perdeu a honra. Sétima coisa que Jó perdeu por um momento, Jó perdeu a alegria de viver, e Jó desejou a morte. No capítulo 3 e verso 11 de Jó, Jó disse assim, ó: porque eu não morri, eu, desde o ventre da minha mãe, e saindo do ventre, porque não expirei. Eu falei aqui 7 percas que Jó teve. A oitava coisa que Jó perdeu, por um momento, Jó teve a sensação, pastora Débora, que Deus havia abandonado ele. Porque quando a gente está enfrentando luta, dificuldade, provação, a gente ora, clama, e as coisas não acontecem. Qual que é o sentimento? Deus não está me ouvindo. Olha o que Jó falou no capítulo 2, no capítulo 30 e verso 20. Olha o sentimento de Jó. Clama a ti, porém tu não me... Vamos lá. Clama a ti, porém tu não... Estou em pé, porém para mim não me atentas. E para a gente entrar na mensagem, é esse versículo que deu uma virada na minha mente hoje. Jó estava dizendo assim, ó: eu clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Jó estava dizendo assim, ó: eu perdi tudo. Eu estou orando e o Senhor não está me respondendo, mas eu continuo. Ah, você não pegou. Eu perdi filhos, eu perdi empregados, eu perdi a saúde, eu perdi a dignidade, eu perdi os amigos, mas eu continuo de pé. Eu continuo em pé. Jó está dizendo assim: eu estou clamando e o Senhor não me ouve, mas eu continuo de pé. O que nós aprendemos aqui antes da gente entrar na mensagem? É que independente de qualquer coisa, eu posso chorar, eu posso sentir que Deus não está me ouvindo, eu posso enfrentar qualquer coisa. A única coisa que eu não posso é ficar caído. Eu preciso me levantar, porque o mesmo Deus que permitiu a prova é o mesmo Deus que vai chegar com a vida. Mas, gente, vamos entrar no texto agora? Vamos entrar na mensagem? Deixa eu te falar uma coisa. Com toda essa situação de Jó, de miséria, de derrota, com toda essa situação de humilhação de Jó, Deus estava honrando Jó. Tá maluco, pastor? Jó perdeu os filhos, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu tudo, perdeu até o apoio da esposa, os amigos abandonou. Jó está sentindo que ele está sozinho. Só que tem uma coisa que Jó não perdeu. Sabe o que a Bíblia diz? Satanás olhou. Coloca o capítulo 2, verso 5 de Jó, por favor. O capítulo 2, verso 5. Olha aqui, ó: porém estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó perdeu
a sua alma. Alguém não entendeu? Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a alma. Por que Deus preservou Jó vivo? Porque Deus iria virar o cativeiro de Jó naquela situação que ele estava passando. E se eu te falar para você, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, você veria que a guerra para você está aqui hoje. Você veria os anjos lutando, abrindo o caminho para você estar aqui. Pastor, eu estou passando luta, eu estou na prova. Tem gente que não passou nem a metade que você passou. Já se matou, já parou de querer existir, já deu um cabo na vida. E por mais as provações que nós estamos passando, Deus está dizendo: eu te guardei com vida, porque tem coisa boa chegando aí para a tua vida. Deus presta oramachando, oremarcando, oremaraia. Deus falou assim: toque então em Jó. Só que Deus colocou um limite em Satanás. O que Deus diz assim? Toque na saúde de Jó, mas não toca na vida dele. Vou dizer de novo: não toca na vida dele. Deus te trouxe aqui para dizer: essa prova não vai te matar. O inimigo pode se levantar do jeito que quiser, mas eu vou preservar a tua vida, porque no lugar de vergonha haverá dupla honra. Oh, glórias. Quando Deus fala assim para Satanás: toque em tudo, mas não toque na vida de Jó, está no versículo 6, capítulo 2, verso 6. Quando assim para Satanás: toque em tudo, mas não toque na vida de Jó, Deus está dizendo para Satanás: a vida de Jó continua no meu controle. Vou falar de novo: a vida de Jó continua no meu controle. Talvez eu esteja ministrando para alguém aqui que está dizendo: pastor, eu estou numa fase difícil, e Deus está dizendo: vai dormir tranquilo, porque a tua vida continua no meu controle. Eu vou dizer de novo: a tua vida continua no meu controle. E eu vou te falar uma coisa: não é porque a gente canta, não é porque a gente dizima, que a gente oferta, não é porque a gente glorifica a Deus que a gente vai chegar aqui e cantar o hino da vitória toda hora. Vai ter dia que Deus vai deixar a gente perder. Só o varão falou aqui agora, acabou? Vai ter dia que Deus vai deixar a gente perder. Tem gente falando um besterol aí: a gente não perde, perde. Vai ter dia que você vai bater na porta e dizer assim: eu não vou abrir a porta. Vai dizer assim: Senhor, eu estou arrasado. Aí você fala: que Deus é esse? Que não está vendo que eu estou passando e Deus está deixando eu sofrer? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Eu não estou aqui para sensacionalizar qualquer coisa, mexendo no psicológico de ninguém. Mas agora eu entendo porque é que Deus me deu essa mensagem. Eu preciso falar isso aqui, pastor, com todo respeito e temor, porque é um homem que honrou a Deus, deixou um legado, e esse legado permanece em nós. Se Deus sabia do projeto para essa igreja de Ebenezer, por que Deus levou o pastor Claudemir? Não é uma coisa que mexe com a gente. Se Deus sabia que essa obra ia completar 16 anos, por que é que Deus levou? É que Deus estava mostrando para Satanás que o tempo dele acabou, mas que a geração dele não ia parar por causa da perda. A geração dele não ia desistir por causa da perda. A geração dele ia lutar, ia passar perrengue, ia estar num salão pequeno, e depois seria judiado, seria traído, mas chegou em 16 anos para dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Pastor, você quer mexer no sentimento? Não. Quando Deus deixa Satanás tocar, pastor Ismael, em tudo que Jó tinha, Deus estava mostrando para o diabo: Jó não me adora por aquilo que eu dei a ele. Alguém não pegou isso aqui? Jó não me adora por aquilo que eu dei a ele. Ele adora pelo aquilo que eu sou.
É por isso que aquela canção faz um efeito muito grande. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Acha que houver, sempre será Deus. Você pode glorificar o Senhor. Você ora machanderemaia. É por isso que Satanás disse: se o Senhor tocar nos bens dele, ele vai blasfemar. E Jó continua sendo fiel. Deus te trouxe aqui para dizer: se você perder tudo, eu continuo confiando que você vai permanecer até o fim. Primeira exaltação de Deus na vida de Jó. Chorar curado já foi embora. Primeira exaltação na vida de Jó. Deus guardou a vida de Jó. Segunda lição que eu aprendo com Jó, por que Deus fez Jó ter uma virada? É que mesmo em sofrimento, Jó permaneceu fiel. Levante as suas mãos para o céu, por favor, o mais alto que você pode, o mais alto que você pode. Receba essa palavra no nome de Jesus. Permaneça fiel, porque terá recompensa pela tua fidelidade. Eu vou melhorar isso aqui: terá recompensa pela tua fidelidade. E eu vou profetizar no nome de Jesus, porque essa igreja é uma igreja profética, é uma igreja bíblica. Antes que termine o mês de abril, haverá dupla honra, haverá socorro, haverá milagre, haverá porta aberta, haverá um novo tempo. Aguenta, Jó! Vamos lá. Se fosse hoje, os filhos de Jó iriam para a escola de Camaro. Fosse hoje, a mulher de Jó teria uma Lamborghini. Hoje, varão, o carro de Jó seria uma Ferrari, a mais top. Jó ia morar num dos melhores condomínios de São Paulo, Alphaville. Jó riquíssimo, riquíssimo. De um dia para o outro, Jó ficou pobre. E quando Satanás viu que Jó perdeu tudo, Satanás disse: agora Jó vai reclamar. Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde. E agora Jó vai amaldiçoar Deus. Você imagina a situação de Jó. Jó doente da cabeça à planta dos pés. Jó dá uma olhada para o alto, Satanás diz: agora ele vai reclamar. Agora ele vai gritar e vai desanimar. Aí Jó respira fundo, doente, porque a família abandonou, os amigos abandonou. Jó dá uma olhada para o céu e diz assim no capítulo 1, verso 21. Jó olha para o céu e diz assim: no saí do ventre da minha mãe. Alguém não pegou isso aqui? No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Jó estava nos ensinando aqui. A gente pode perder tudo, mas o nome dele continua sendo continua sendo Jó nos ensina que até no tempo de crise, até no tempo de provação, a nossa fidelidade precisa permanecer. Alguém me ouve? Diga glória a Deus. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Escute isso. Vamos tentar nos colocar no lugar de Jó? Não dá nem para tentar, né? Não dá nem para tentar. Mas imagine você no lugar de Jó. Eu e você. Se nós estivéssemos na mesma situação, você ia lembrar de orar por alguém? Você ia orar por quem? Para que você ia orar? Você está doente. Pau de marré. Você ia orar por quem? Você ia orar por alguém ou por você? Eu iria orar por mim. Pastor, ore para Débora. Eu orar para Débora, eu estou um perrengue. Eu vou orar por mim, ela que ora por ela.
Só que o que fez o Senhor virar o cativeiro de Jó? Capítulo 42 e verso 10. Você tem que dar glória a Deus, pelo amor de Deus. Eu vou deixar você ler lá. Olha lá, quer ver? Alguém já vai ler, já vai começar a glorificar. Olha o texto. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando Jó orava pelos seus, e quando Jó orava pelos seus amigos, mesmo eles abandonando Jó, Jó estava orando por ele. O que Deus está nos ensinando aqui essa noite, independente da situação que você está, ore para quem te abandonou, ore para quem lhe amaldiçoou, porque Deus irá mover os céus ao teu favor. Tiago capítulo 1 e verso 12. Tiago capítulo 1 e verso 12 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que amam. Eu tenho uma palavra aqui: suporta essa prova. Suporta. Quer ter cativeiro mudado? Eu sei que você está vontade de jogar tudo assim, chega, eu não aguento mais. Quantas e quantas vezes eu digo assim, eu vou botar minha mudança em cima do caminhão, vou voltar para Sorocaba que eu não estou aguentando a prova. Só que Deus está dizendo assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta a provação. E alguém precisa ouvir isso aqui. Larga, com todo respeito, pastor, larga a mão de fazer graça, larga a mão de ser manhoso, larga a mão de dar ditadinho, de coitadinho. Tem gente que está pior do que você e está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Suporta. É que esse ano está na minha pele, nem eu quero estar. Você quer estar na minha? O que eu aprendo com Jó aqui? Que Jó suportou a provação. Terceira bênção para a vida de Jó. Está no capítulo 42, verso 10 ainda. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo quantos possuía. A primeira coisa que Deus mudou na vida de Jó, Deus restaurou a saúde de Jó. Eu vou falar de novo: Deus restaurou a saúde de Jó. Oh, aleluias! Debaixo da autoridade do nome de Jesus, receba a cura na tua carne agora. Receba a cura na tua pele agora. Receba a cura no teu sangue agora. Receba a cura nos teus nervos agora. Receba a cura nos teus ossos agora. Pela autoridade do nome de Jesus, essa enfermidade abandona esse corpo agora, porque a bênção será completa. Se alguém está doente, receba a saúde agora. Deus não só curou a saúde de Jó física. Você sabe o que Deus curou de Jó? Deus curou o emocional de Jó. Deus restaurou o emocional de Jó. Salmo 147, verso 3. Sarou de coração quebrantado e lhe atou as suas feridas. Deus está dizendo: se você permanecer fiel, eu estou sarando a tua ferida aqui essa noite. Deus está curando as nossas feridas aqui essa noite. De novo, Deus está curando as nossas feridas aqui essa noite. Receba força para continuar. Receba graça para continuar. Receba força para continuar. Pastor, eu estou no limite. Deus está dizendo: aguenta, Jó. Escute isso. Eu sei que tem hora que a gente não tem nem força nem de orar. Eu sei que tem hora que quando a gente chega no limite a gente fala assim: já deu, não aguento mais. Mas o inimigo está de ouvir dizendo: eu
Eu quero que tu diga que tu vai parar de cantar. Eu quero que tu diga que tu não vai mais para a igreja, que você não vai adorar mais. Eu quero que você diga que você não suporta mais. Eu quero que você diga que você chega, você não é mais bobo de ninguém. Diga que você não vai adorar, você vai parar de ofertar, de dizimar, você vai parar de ir para a igreja. É isso que ele está querendo ouvir. Mas no meio da prova você diz: eu continuo confiando nele. Oh, aleluia. Eu vou te falar uma coisa, eu li uma frase esses dias e eu guardei. Deus não pega leve com quem investiu pesado. Oh, é difícil dar glória a Deus agora. Deus não pega leve com quem investiu pesado. Deus investiu em pesado em você. Ele mandou seu filho na cruz do Calvário. Então não pense que vai ser mamão com açúcar. Mas eu tenho uma palavra para alguém aí. Recebe essa palavra aí. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu vou falar de novo. Para sempre. Tendo ou não tendo, eu vou adorar. Chorando ou sorrindo, eu vou adorar. Humilhado e exaltado, eu vou adorar. Eu sei que o meu Redentor vive. Você quer ver a quarta bênção de Jó? Jó teve 8 percas. Eu estou falando a quarta bênção de Jó. Está no capítulo 42 e verso 12. Jó 42 e 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de mais do que o primeiro, pois teve 14.000 e 6.000 e 1.000 juntas de e 1.000 de ju. Deus transformou a perca numa grande restauração. Vou dizer de novo: Deus restaurou a perca em uma grande restauração. Eu vou profetizar dentro da palavra. Eu posso, pastor, dentro da palavra? Eu vou profetizar dentro da palavra. Você quer receber aí ou não? Você vai receber? Então eu vou profetizar lendo Isaías 61 e verso 7. Eu vou profetizar dentro da palavra aqui, ó. Vamos lá, dentro da palavra, que não sou eu que estou dizendo. E em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Alguém pegou ali. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, e em lugar de afronta exultarei da vossa parte. Por isso na sua terra possuirão em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, e terá perpétua alegria. Aguenta essa, Ebenezer. Deus está trazendo tudo em dobro. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus aí, se movimenta aí. Recebe em dobro. Agora, 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 agora. Ora machando remaia. Deus deu tudo em dobro para Jó. Porque Jó não foi na pilha da esposa. Você já percebeu? Você já percebeu? Por que a mulher de Jó não sofreu o que Jó sofreu? Porque ela só era uma carne com Jó. Deus não deixou ela sofrer. Quem sofreu foi o Jó, o sacerdote, o cabeça. Só que Deus conservou Jó. Deus deu força para Jó. Às vezes a gente, na nossa mediocridade, a gente começa a reclamar daquilo que a gente não tem, esquece de honrar aquilo que Deus já deu. Às vezes a gente peca contra Deus por aquilo que a gente nem tem. Fulano tem, mas eu não tenho. Se alegra com aquilo que você tem. Vou dizer de novo: se alegra com aquilo que você já tem. Porque tem gente que tem menos do que eu e você e está glorificando o nome de Jesus.
Você imagina, irmão, vamos ser sinceros, imagine a cabeça de Jó, o psicológico dele. Numa hora estava riquíssimo, milionário, bilionário. Rico, rico, rico. Outra hora pobre de marré, marré. Tem gente que por menos coisas murmura. Tem gente que por menos coisas questiona. Tem gente que reclama da casa que tem. Vai lá em São Paulo, no viaduto. Você vê mãe com 2 filhos pequenos, morando debaixo do viaduto. Isso aqui é muito sério. Não precisa ser em São Paulo, alguns lugares por aí. Tem gente que reclama do carro que tem porque não tem um carro que queria. Esses dias eu vi um vídeo que eu me emocionei. O rapaz, ele anda 32 quilômetros todos os dias de bicicleta para ir trabalhar. Para ir, para voltar. 64 km. E o repórter perguntou: e por que você não desiste? Ele disse: sabe por que eu não posso desistir? Porque tem gente que está a pé e Deus me deu condições de ter uma bicicleta. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aí o repórter perguntou para ele assim: você por um momento já reclamou contra Deus? Ele disse: não, eu estou vivo, estou trabalhando. E como que você faz na chuva? Ele disse: eu coloco a capa e vou de chuva. E no frio, eu coloco uma blusa e vou no frio. Ele disse: eu estou com vida e Deus me deu uma bicicleta. Oh, gente, escute isso aqui. Agora tinha um empresário que se emocionou também com esse vídeo. E depois eu vi a outra reportagem. O empresário procurou o contato dele, achou o contato dele e disse: você não trabalha mais a pé. Eu estou te dando um carro e estou te dando uma moto. Escolhe com quem você quer trabalhar. Porque mesmo assim você agradecer a Deus a pior fase da tua vida. Alguém precisa ouvir isso aqui. Para de reclamar, para de ser boca aberta. E glorifica porque Deus está cuidando da tua casa, da tua... Vamos lá. Jó tinha os empregados. A mulher de Jó estava viva. Jó ficou rico de novo. Não me pergunte como, mas já estava rico. Ó Deus dizendo: dei os empregados, dei os funcionários, dei as ovelhas, dei a jumenta, dei tudo. Só que só está a joia e a esposa. Eu preciso restituir em dobro. Quem quiser receber, receba. Eu não quero. Esse eu não quero. Quem que deu glória a Deus, aleluia aí? A irmã, oh glória. Olha aqui. Imagine, mano, a mulher de Jó, varão. Ô Jó, que foi? Vai cozinhar você hoje, por quê? Eu estou enjoado da minha comida. Vai fazer você uma carne de carneiro, porque eu estou enjoada. E Jó, como é que é? Eu já passei por isso antes. Como diz a minha esposa nordestina: ó Jó, eu estou buchuda. Ó Jó pegando, eu perdi vários filhos, mas Deus me deu um. No outro ano, 9 meses depois: Jó! Como pode ainda adorar? Eu estou com o mesmo sintoma. 2. Nasce o segundo. Ó Deus dizendo: você mandou ele morrer. Receba o terceiro. Acabou, glória a Deus agora aí ou não? Olha para cá. Só porque quando ele ficou pobre de marré, você estava bravo com ele. Receba o quarto. Jó, você continua sendo fiel a esse Deus só porque você questionou se ele era fiel ou não. Receba o quinto. Jó, perdemos o funcionário. Você reclamou porque você perdeu o funcionário? Receba o sexto. O glória acabou, você viu que acabou. Olha para cá, lá vai.
Sabe quando você acompanhou os amigos dele e abandonou ele? Receba o 8º. Acabou tudo agora. O 9. E Deus diz, já tá bom, você já entendeu? Para acabar com o piqui de Goiás, receba o 10º. Aonde é que está escrito isso? Capítulo 42 e verso 11. Oh glória. Capítulo 42 e verso 13, coloca lá. Também teve 7 filhos e 3. Deu tudo em dobro para Jó. Agora levante a mão, receba. Tem gente que abaixou, receba. Calma, eu vou profetizar a bênção. O varão já vai. Levanta a mão aí, varão. Ele não quer levantar, não. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Toda a vergonha que você passou, Deus está trazendo dupla honra para a tua vida. Deus vai fazer você triunfar para a glória do nome do Eterno. Eu tenho 15 minutos e já vou encerrar. 6ª coisa que Deus honrou na vida de Jó. Diga assim comigo. Deus restaurou. Vamos lá, diga. Deus restaurou a reputação de Jó. Diga. E a honra de Jó. Pastor, naquela época tinha uma tradição. Quanto mais rico a pessoa fosse, quando ele recebia alguém para almoçar na casa, a pessoa não chegava com alimento, só chegava com dinheiro. Lembra que eu disse que Jó ficou pobre de maré? Quando a pessoa ficava pobre de maré, as pessoas chegavam com palavras ruins. Mas quando Deus honrou Jó, olha o que está escrito no capítulo 42, verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas. Aonde estão os irmãos e as irmãs de Jó que não apareceu quando Jó estava pobre? Não dá para falar sobre isso. Aonde é que estavam os irmãos e as irmãs de Jó? Quem me ouve, diga amém. Aonde é que estavam os irmãos e as irmãs de Jó quando Jó estava pobre? Olha o texto. E todos quantos tantos o conheceram e comeram ele pão em sua casa. E se condoeram dele, consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de e um pendente de. Quando ele estava dando, pastora Débora, isso aqui ninguém fala, e não é no Google, não, é a palavra, está escrito ali. Quando ele chega com pendente de ouro e chega com dinheiro, ele estava dizendo: nós estamos reconhecendo a riqueza de Deus sobre a tua vida, Jó. Vou falar uma coisa que talvez alguém não vai gostar aqui, mas se você não gostar, dá glória do mesmo jeito. Se você gostar, dá glória do mesmo jeito, para ninguém saber se você gostou ou não. Deus vai fazer algo tão grande na nossa vida, que até os fofoqueiros, o caluniador vai ter que comer na nossa mesa. Ah, você não entende? Aleluia! Não se espante aquele que se levantou contra você dizendo: viu, eu estou levando uma lasanha para a gente comer aí, eu estou levando contra a filha aí. Não vai empurrar não, deixa eles comer na tua mesa, porque quem viu na prova vai enxergar um novo tempo na bonança, na vitória, na bonança, na vitória. Diga assim: Deus restaurou a honra de Jó. Diga: e Deus restaurou o caráter de Jó. Escute isso. E a última coisa que eu quero falar aqui, capítulo 42, verso 16 de Jó. E depois, lê lá, gente. E depois, mais uma vez, e depois viveu Jó 140 anos e viu os filhos dos seus e aos filhos dos seus até a 4ª. Isso aqui é tremendo. Depois da perca, depois da calúnia, depois da doença, depois do sentimento de abandono, depois da mulher dele abandonar, dizer: abandone o seu Deus e morre. E depois disso, Deus multiplicou os anos da vida de Jó.
E Jó teve o privilégio de ver os filhos dos seus filhos. E teve o privilégio de ver os filhos dos netos. Eu vou falar algo aqui, eu não sei, eu tenho certeza, só se Deus for muito misericordioso com a gente, eu tenho certeza que daqui 80 anos a gente não vai estar aqui. 80 anos, se Jesus não voltar, a gente vai estar debaixo da terra. Mas os filhos dos nossos filhos, se Jesus não voltar até lá, os netos dos nossos filhos vão desfrutar da bênção da nossa fidelidade. Aleluia! Eu não sei se eu vou estar aqui há 80 anos, mas o filho do meu filho vai viver a bênção do avô. Oh glória, recebe essa palavra. A nossa geração irá viver a bênção da nossa fidelidade. Aguenta firme, Jó. Aguenta firme, Jó. Aguenta firme, Jó. Você vai parar ou vai continuar?